Queridos irmãos, bom dia. Hoje é dia 20 de abril do ano da graça de 2022. Voltando ao texto de João, capítulo 20, temos considerado desde domingo com este episódio de Tomé, lembrar algo que é uma inevitabilidade da nossa vida, as dúvidas. Nenhum de nós vai poder afirmar que não vai ter dúvidas. Nós vamos ter dúvidas. Aliás, não ignoramos, porque somos expostos a isso e somos também alertados e exortados para esse perigo. Nós somos tentados e uma das formas que Satanás obviamente tem para nos tentar é criando dúvidas. Ele sempre foi uma arma que ele usou e vai continuar a usar. Portanto, sermos confrontados com dúvidas e elas assaltarem o nosso coração é algo normal com o que temos que lidar. A questão aqui é como é que lidamos com elas. Nós não podemos evitar, mas podemos não permanecer nelas e podemos resolvê-las. Como é que resolvemos as nossas dúvidas? E este texto é muito importante nesse aspecto e complementar daquilo que obviamente percebemos que é a forma de Deus agir nas nossas vidas para resolver este problema que inevitavelmente, num ou noutro momento, somos confrontados. Amados, Jesus podia ter feito tanta coisa diferente, como é óbvio. E na nossa humanidade, muitas vezes, olhamos para as intervenções sobrenaturais de Jesus e também para aquelas que hoje, através da ação do Espírito Santo, da nossa própria intervenção, vão acontecendo, porque o Senhor tem agido também ainda dessa forma. Olhamos para esses sinais sobrenaturais, esses milagres, como a grande solução para resolver uma dúvida. Mas a maior dúvida que há para resolver, porque tendo essa resolvida, todas as outras desaparecem. A grande dúvida é, de facto, responder àquilo que o versículo 31 afirma através de João. Crer que Jesus é o Filho de Deus. A partir do momento que esta resposta está respondida no nosso coração, tudo o resto está resolvido. Porque crendo que Jesus é o Filho de Deus, não precisamos de mais nenhum sinal, nenhuma manifestação sobrenatural, porque Ele é o Filho de Deus. E sendo Ele o Filho de Deus e compreendendo nós o que isso significa, percebemos que não precisamos mais nenhum sinal sobrenatural para nos confirmar isto ou aquilo. Ele é o Filho de Deus. Como Filho de Deus, cumpre-se na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu ser. E é, como Filho de Deus, a sua presença, a sua intervenção, a sua ação sobre as nossas vidas e nas nossas vidas. A questão de responder e de resolver a dúvida que Jesus é o Filho de Deus, de facto poderia vir de muitas formas. E os sinais sobrenaturais não são a solução. E não são porque o próprio ministério do Senhor Jesus Cristo provou isso. Multidões e multidões foram expostas a milagres. Eles viram os milagres. Eles foram expostos e alguns deles foram beneficiados pelos sinais sobrenaturais de Jesus. E ainda assim rejeitaram-no. Os próprios discípulos também foram expostos, embora é interessante que em nenhum caso vemos nenhum discípulo a pedir para Jesus fazer um milagre. Vemos os discípulos a pedirem para ensinar, para falar, para explicar, não para fazer milagres. Mas a verdade, amados, é que a forma como Jesus resolve esta dúvida, e a dúvida de Tomé, de facto, era se aquele que agora tinha surgido no meio deles era, de facto, Jesus Cristo, o Filho de Deus. É interessante ver que Jesus não resolve esse problema com nenhum sinal sobrenatural. Ele resolve-o com uma conversa. Ele resolve-o comendo. É interessante, amados. Aqui com Tomé foi uma conversa. Jesus chegou ao pé de Tomé e conversou com ele. Olha, estás com dúvidas? Vamos conversar sobre isso.
com Pedro, amados, com Pedro, também que foi com uma conversa que ele resolveu, neste caso, uma dúvida não de quem Jesus era, mas a dúvida que ele tinha se seria realmente restaurado depois do seu pecado, do ter negado Jesus. O texto que lembrávamos no domingo, paralelo a este, em Lucas capítulo 24, percebemos que Jesus resolveu esta dúvida no coração daqueles dois homens que iam a caminho de Emaús, partindo o pão. Porque diz o versículo, versículo 30 do capítulo 24, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, tendo o partido lhes deu, e então se lhe abriam os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Depois, mais à frente, quando ele aparece aos discípulos, eles continuavam incrédulos e diz o versículo 40, o versículo 39, vede as minhas mãos e os meus pés, eu sou o mesmo, apalpai e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus disse-lhe: tenta alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e comeu na presença deles. Isto remete-nos para algo que é absolutamente essencial, amados. Nós temos um relacionamento com Deus, e os relacionamentos resolvem-se na intimidade, na partilha, nos momentos de proximidade. Nós não precisamos de um sinal sobrenatural para perceber quem Jesus é, nem para crer em quem Jesus é. Precisamos, sim, de que em cada momento de dúvida que inevitavelmente vai aparecer, nós possamos nos aproximar de Jesus, conversar com Ele, ouvir o que Ele tem para nos dizer, ter intimidade com Ele, porque fazendo isso, com toda a certeza, as nossas dificuldades e dúvidas vão ser resolvidas. Este texto é muito, muito evidente para mim nesta matéria e muito esclarecedor. As minhas dúvidas resolvem-se na intimidade com Jesus, na proximidade, na conversa, no ouvir, no partilhar, na oração, na leitura da palavra, na intimidade com Ele, no caminhar com Ele diário. É aí que as minhas dúvidas vão se resolver, é aí que eu vou perceber que de facto Jesus é o Filho de Deus, vou assumir isso e vou viver isso com toda a intensidade. Que o Senhor nos ajude a compreender e a viver e a experimentar esta forma de resolver as dúvidas que, de uma forma tão sublime, Ele decidiu fazer. Mais logo, querendo o Senhor, estaremos aqui para um tempo de oração muito importante e também de partilha da palavra. E por isso convidava todos os que puderem estarem aqui pelas 8h30, já sabem, é um tempo de intimidade também como igreja, com o Senhor. Até lá vamos continuar também a orar uns pelos outros, não deixem de o fazer, precisamos muito de o fazer como igreja e para esta caminhada que o Senhor tem para nós. Um forte abraço, até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.